Olá, querido aluno concurseiro. Você que está envolvido aí com os editais do Concurso Nacional Unificado, a sigla, hoje que toma conta da vida dos concurseiros CNU. E ainda tem uma série de dúvidas, pontos de interrogação, etc, especialmente em relação às questões discursivas ou à redação. Esse vídeo vai tratar justamente disso. Vamos ver o que a gente já consegue extrair desse edital. Vamos ver qual é o senso comum e aquilo que a gente pode depreender, imaginar que pode acontecer. Legal? Em relação à produção textual, a redação, as questões discursivas, seja lá o nome que a gente venha a dar isso, vamos explicitar melhor isso, e quais os temas possíveis bloco por bloco. Né? Que temas podem cair, professor? De acordo com as possibilidades, probabilidades, experiência que a gente tem com a Sesgran Rio, enfim. Então assista esse vídeo até o fim, dá um joinha, dá um ok, te inscreve no canal, manda as dúvidas, manda aí, cara, vai, manda. Ou entra também lá no meu Instagram, Professor Russo, você vai ver que tem bastante material sobre isso. No final do vídeo, eu vou explicar como eu vou trabalhar com a parte teórica, a correção das redações, tanto discursivas quanto para o bloco 8, a redação, vamos chamar assim, de convencional. Beleza? Então vamos lá, vamos começar falando ponto por ponto. Eu vou começar com o bloco 8, que é ensino médio, porque ele está mais fácil de a gente entender. Legal? Então vamos examinar o que acontece ali, o que já está dito e que dúvidas nós poderemos ter em relação ao bloco 8, ensino médio. Beleza? Então vamos lá. Ó, me acompanhem o raciocínio aí. Eu já, em vídeo anterior, olha lá, do professor Russo, em vídeo anterior, eu já explicitei tanto para ensino médio quanto ensino superior as características do edital e expliquei os critérios de correção que estão explícitos no bloco 8 lá, que são 5 critérios que são sempre os mesmos critérios Sesgran Rio, não tem nenhuma novidade. Adequação ao tema, coesão, referenciação, conteúdo, argumentação. 5 aspectos de correção que são extremamente conhecidos, Sesgran Rio já notabilizados, então a gente já sabe como é que funciona a coisa. Legal? O que a gente sabe em relação à prova do bloco 8 de redação? Que ela vale 20 pontos, igual à questão discursiva do nível superior, ela vale 20 pontos em 100. Então o número mágico é 100, você precisa ter um aproveitamento de 80% para ser aprovado, logo na redação você precisa ter esse aproveitamento também. E a redação vale 20 pontos e, portanto, é o ponto frágil, é o ponto decisivo, é o ponto que vai definir a vaga de muita gente e é o ponto frágil do seu concorrente. Bota isso na cabeça. Então esse é o pontinho central para a gente começar o treinamento para essa prova CNU. Legal? É a redação. Então o que a gente sabe lá no bloco 8? Que vai ser uma dissertação argumentativa, como sempre é para Sesgran Rio. Isso está explicitado no edital, não tem que pôr em discussão. Então é uma dissertação argumentativa. Se você olhar a questão dos critérios de correção, você vai ver que um dos critérios fala na argumentação e capacidade de argumentação. Basicamente é a redação do Enem, né? Nesse sentido só, hein? Em que você precisa argumentar de forma completa, ou seja, você não pode dizer e fazer afirmações sem provar as suas afirmações. E essa prova precisa se dar de forma completa, caminho passo a passo, de maneira que eu, avaliador da redação, posso retomar todo o caminho que você fez. Se você deixar lacunas nesse caminho, você vai perder pontos ali na argumentação. Então é assim que funciona a correção do Enem. No aspecto argumentação, que na correção do Enem, lá é a competência 3, legal? Então aqui vai aparecer a argumentação também. Então é de fato uma dissertação argumentativa dentro do modelo dissertativo que a gente bem conhece, começo, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Legal? Então isso já está posto. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto que pode gerar dúvidas em relação a número de linhas. Vamos lá. O edital, tanto das questões discursivas, dos outros 7 blocos, quanto do bloco 8, não traz explicitado o número de linhas, o que é uma novidade, uma curiosidade. Não sei por que não trouxe. Não trouxe o número de linhas, mas diz no edital que estará no enunciado da questão. Quer dizer, a gente só vai saber na hora. Se é legal, não é legal, é uma outra discussão. Não sei se isso pode mudar, e certamente esse edital ainda vai ser aperfeiçoado com convicção.
haverá mudanças, acho que sim, alguns acertos, isso é normal, um edital com essa pretensão de unificar todas essas coisas, ele realmente vai precisar ser aperfeiçoado, né? Ou seja, tudo isso é uma experiência, nós estamos aqui sendo cobaias, né? E o próprio governo também está vendo como é que isso vai se notabilizar, assim foi com o Enem, né? Que já tem há 25 anos, então hoje já está notabilizado, mas no começo também era isso, o que vai ser, como não vai ser, enfim. Então a gente está vendo agora, claramente, que já é uma questão discursiva, mas dissertativa, não é? No edital aparece a dissertação argumentativa, em alguns momentos fala em questão discursiva, em outros fala redação. Estudo discursiva, redação são expressões genéricas, não é? O específico é dissertação argumentativa, isso está lá no edital, posto, então pacífico. Número de linhas a gente vai saber na hora, só na hora. Mas o que a gente pode depreender disso? Como a redação será feita com as 15 questões de língua portuguesa na parte da manhã e você tem 2 horas e meia para isso, não pode ser muito diferente daquilo que sempre foi, quer dizer, em torno de 30 linhas, de 20 a 30 linhas, esse é o modelito pré-pronto. Alguma alteração nisso eu acho pouco provável, mas você vai se preparar para isso, 20 a 30 linhas, não pode ser muito diferente disso. Tá? Então, quanto a isso, não me parece ser o problema. Legal? Pelo tempo que você tem, de 2 horas e meia, você vai ter que administrar as 15 questões de língua portuguesa mais a redação. Quer dizer, você vai levar para a redação 1 hora e 15 minutos, mais 1 hora e 15 minutos para fazer as 15 questões. Né? Levando em consideração que essas questões e o tempo que você vai levar para fazer essas questões vai depender muito do tamanho dos textos que haverá na prova. E a gente vai examinar isso mais adiante. Vou fazer novos vídeos mostrando a característica da prova de língua portuguesa Sesgran Rio. Legal? E a própria proposta de redação, que pela característica Sesgran Rio, também vai trazer bastantes textos e textos longos. Ótimo, porque é assim que a gente trabalha, você vai ver isso no meu curso. É desses textos que a gente vai tirar elementos, inclusive vocabulário. A gente usa esses textos para tudo. Então, quanto maior o texto, melhor. Né? O candidato geralmente pensa o contrário. Né? Vou ter que ler tudo isso, cara. Quanto mais elementos você tiver nesses textos de apoio para te darem ideias, para te trazer vocabulário, você tem que saber aproveitar isso. E o candidato geralmente não, ele lê aquilo rapidinho, enfim, né? Ele não tem paciência para isso. E esse é um dos erros dos candidatos quando vão preparar a questão de redação. Beleza? Bom, agora vem o aspecto mais controverso, né? Quais são os temas? Porque no edital não fala sobre temas, mas nós temos ali, evidentemente, que as questões ligadas à realidade brasileira. E quando a gente examina a realidade brasileira, que é uma das disciplinas, um dos assuntos que vai cair na prova, são 4, né? Realidade brasileira, a gente vai ver temas que são da atualidade, e provavelmente são esses temas da atualidade, discussão ampla na sociedade, que interessam talvez ao governo, quem sabe, né? Que são votados para isso. Então, como é que eu trabalho isso com vocês? Eu vou abrir um Classroom, uma sala de aula virtual para correção de redação. E ali eu vou colocar esses temas que eu vou dizer aqui para vocês. Então vamos lá. Na realidade brasileira, no 5º item, fala em manifestações culturais, movimentos sociais, garantia dos direitos das minorias. Esse é um assunto recorrente, é um assunto de Enem, legal, as minorias, as manifestações culturais, os movimentos sociais e as garantias de direitos das minorias. Assunto que a gente vai ter que tratar. Quem vai fazer redação para bloco 8 precisa falar sobre isso, o direito das minorias, né? E a gente pode pegar uma minoria em especial, como o Enem faz. Beleza? Concentração de renda e riqueza, item 6. Tente ter um tema de redação sobre isso. Item 7, desenvolvimento sustentável. Olha que maravilha isso, né? E meio ambiente, gente. Meio ambiente e sustentabilidade. Tema maravilhoso. Tema de Enem também. Legal? Item 15, eu separei esses aqui, hein? Que é o Estado Democrático de Direito. Olha que maravilha, super atual, Estado Democrático de Direito, a Constituição de 88 e a cidadania. Olha que maravilha de tema. Então, estamos examinando essas temáticas aqui. O meu Classroom, eu vou montar temas exclusivos sobre esses assuntos aqui, com uma gama enorme de textos que vão, evidentemente, servir de apoio para o candidato, para ele
ter argumentos, né? Porque o que a gente vai treinar é isso, gente. Nós vamos treinar argumentos com vocês, legal? Por isso, leitura de texto, interpretação, compreensão de textos, legal? E vocabulário. Tudo isso a gente vai treinar no Classroom, nos treinamentos que eu faço com a correção que eu mesmo corrijo das redações, beleza? Vamos passar então agora para a galerinha de nível superior. Quais são as dúvidas? Agora o problema é um pouquinho maior, mais grave. Primeiro, no edital vai aparecer questões discursivas, vai aparecer inclusive redação, mas sim, aí todo mundo diz assim, mas que tipo de texto vai ser? Não aparece lá, não especifica. Especifica sim, senhor, está lá dissertação. Isso está nos editais, nos 7 editais, beleza? Então está lá nos 7 editais. No edital que eu peguei, que é do bloco 3, se não me engano, está no item 7.1.26. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, exclusiva para cada bloco. Ó, isso está em todos os editais, aí, os 7 editais. Para cada bloco haverá uma proposta discursiva, contendo uma questão dissertativa. Então está lá dizendo que é dissertação, gente. Então como é que não tem tipologia? Essa dissertação, por óbvio, né? Ela vai ser uma expositiva, né? Tem de ser expositiva. Aqui diz que é uma dissertação, mas expositiva pela dinâmica das questões discursivas, a gente sabe que ela é uma exposição. A diferença é uma nuance, legal? Mas provavelmente é uma exposição que abordará conteúdo constantes do anexo 4, ou seja, do edital. Ou seja, aí a gente vai para os eixos temáticos de cada bloco. Então, qual vai ser o tema escolhido? Agora vem o que a gente vai imaginar. Em primeiro lugar, vamos de novo aqui para entender o processo, né? É uma questão dissertativa. Sim, vai ser expositivo, por óbvio. Né? Não tem como ser diferente. Você não vai trabalhar a argumentação numa questão discursiva. Legal? Então vai ser uma dissertação, sabemos disso. Né? Número de linhas, a mesma coisa. Como são também 2h30 na manhã, as questões de conhecimentos gerais, que são 20, mais a redação, também, gente, não vai dar tempo de você fazer uma redação com mais de 30 linhas. Então vai ter de 20 a 30 linhas. É isso aí. Ou vai ser de 20 a 25 linhas. Por aí, não pode ser muito diferente. Ou seja, não vai ser aquela questão discursiva que a gente viu aí historicamente, quando questões de 90 linhas, questões de 80 linhas, várias questões discursivas. Não. Ela não vai ser definitivamente longa, vai ser curta, até porque existe uma questão da logística. Você tem que pensar nisso também, da logística da coisa toda. Porque quanto maior a extensão, não é, mais corretores, avaliadores você vai precisar ter, mais demorado vai ser o resultado desse concurso. Então, também não pode ser uma coisa maluca com 90 linhas, nem com 50. Então, também acredito que vai ser 25 linhas, por aí, né? De 20 a 30 linhas, não pode ser muito diferente disso. Então, esse não é nosso problema. Vamos treinar de 20 a 30, porque é um padrãozão, né? Aí você adapta. Na hora, se for 25, você sabe que vai ter que reduzir o tamanho dos parágrafos. Não é muito difícil isso, tá? Mas a polêmica vem agora com o tema. Qual vai ser o tema? Então vai lá. Aí a gente não sabe. Aí isso diz assim, ó, tá lá no anexo 4, quer dizer, é o eixo temático, é dentro do eixo temático. Agora, as discussões que estão acontecendo aqui na internet, elas dão conta do quê? O quão mais específico vai ser ou não esse tema, certo? Não é isso, não é essa a discussão? Então, olha só, se para o ensino médio é um assunto igual para todo mundo, portanto, um assunto que a gente lê na imprensa, que assiste no Jornal Nacional, um assunto de senso comum, questão ligada ao meio ambiente, enfim, nesse caso específico, tem de ser um pouquinho diferente, ou seja, não pode ser tão genérico, tem que ser mais específico, mas não pode ser tão específico a ponto de inviabilizar, por exemplo, que muitos consigam fazer redação. Não pode, por exemplo, você tem lá no bloco da 3, por exemplo, ou no bloco 6, se não me engano, você tem lá IBGE, FUNAI. Então não posso botar, por exemplo, um assunto específico da área indigenista, porque o cara do IBGE, o economista, não vai saber nada daquilo. Então tem que ser um tema que privilegie aquele bloco. Por isso, exatamente os eixos temáticos de cada bloco. Então o tema vai ser extraído daqueles eixos temáticos. Não vai ser um tema tão genérico para todo mundo. Por exemplo, cidadania. Cidadania para o bloco 8.
Não pode ser tão genérico. Senão, não tem sentido de você fazer uma proposta de redação para cada um dos blocos. Por que eu vou fazer uma, como está no edital? O edital diz assim, ó, é uma proposta de redação para cada um dos blocos. Se é uma proposta para cada um dos blocos, não tem sentido você fazer genérico. Então faz um tema de redação para todo mundo. Governança, para todo mundo. Então não pode ser um tema tão genérico. Tem que ser um tema mais específico, mas não tão específico que inviabilize para quem não é da área, por óbvio. Então, o que nós não sabemos exatamente é o quão será mais ou menos específico. Então, aí sim entram as suposições, né? Vamos cair de ponta cabeça nos eixos temáticos de cada bloco. É isso que a gente tem que fazer. Como assim, prof? Bom, eu vou mostrar para vocês como é que isso pode ser feito. Vamos pegar o bloco 4? No bloco 4, a gente vai pegar o eixo temático 1, gestão governamental e governança pública, por exemplo, né? Boa prática da gestão de riscos, né? Inovação na gestão pública, transparência, olha que belo assunto, né? Transparência da administração pública, legal? Controle social e cidadania, olha só como isso aqui são assuntos de domínio público, mas específicos desse eixo temático 1 do bloco 4. Então, vou montar as minhas propostas de redação para você escolher dentro de cada bloco. Vai ter o eixo temático esse aqui, eu vou botar isso aqui. Por exemplo, é uma proposta. Quem vai trabalhar, portanto, quem está fazendo para o bloco 4 vai ter que fazer uma redação sobre esses assuntos. Porque se é gestão governamental e governança pública, todo mundo estudou isso. Então vai poder falar sobre gestão de riscos, sobre boas práticas, com textos de apoio que vão dar esse monitoramento. Legal? Vamos pegar o bloco 6. Então, no bloco 6, que a gente tem Ministério do Planejamento, né? Você tem lá, meu Deus do céu, tanta coisa aqui, né? Superintendência Nacional da Previdência, tudo isso aí, né? Então, o que a gente vai ter, a gente pode ter aqui? É algo específico dessa área de atuação. Estou falando, portanto, do bloco 6, né? Então, deixa eu ver agora, já perdi até os conhecimentos específicos aqui, ó. Vou pegar no bloco 6 o eixo temático 3, economia solidária e contexto internacional. E eu vou pegar alguns assuntos que são de senso comum e bons assuntos como temas de redação. Legal? Então, política ambiental. Gente, política ambiental, olha que maravilha. Aquecimento global, olha que tema maravilhoso. Mudanças climáticas, olha só. Legal? Industrialização, inovação e competitividade, isso 4.6, o item 4.6, né? O item 4.7, a transição da matriz energética, né? O item 5.1, diferenças entre economia solidária e economia tradicional. 5.2, história e contexto do surgimento da economia solidária. 6, políticas públicas e apoio à economia solidária. Que belos assuntos para serem trabalhados como tema de redação. Então essas são as apostas que eu faço. As apostas que eu faço, elas são, como diz o edital, vão estar ligadas aos eixos temáticos de cada bloco. Ora, você tem que pescar ali que bons temas vão trazer, mas não pode ser um tema totalmente aberto, senão não teria sentido de você fazer 7 propostas de redação. Entenderam qual é o raciocínio? Então, acho que é por aí a coisa, mas isso são, digamos, conclusões que a gente pode tirar pela prática que a gente tem nesse trabalho. Agora vamos lá. Como que eu posso estudar isso, professor? O começo dessa brincadeira toda é pela língua portuguesa e redação. Então, para o pessoal de ensino médio, 20 pontos vale a redação e 20 pontos vale a língua portuguesa. Então, a minha área são 40 pontos. Então, o que eu tenho? E você que vai fazer para ensino superior, você sabe que a redação vale 20 pontos e desses 20 pontos, 50 pontos é conteúdo, 50% é conteúdo, 50% é a parte de gramática. Então, crase, concordância, regência, quais são os erros mais comuns? Crase, concordância, regência. Então, qual vai ser o trabalho que se faz agora aqui? É o trabalho de gramática aplicada a textos. Primeiro eu tenho que ver seu texto para ver seus erros, e aí nós vamos trabalhar a gramática nos seus erros. Então, você está errando a acentuação, não pode. Nós temos que rever a regra de acentuação. Então, baixa as regras de acentuação, vamos tirar dúvida, fazer prova, questões e tal, etc., até não errar mais. Não pode errar mais. Crase, é crase. Então, nós vamos trabalhar crase
A pontuação, vamos trabalhar a sintaxe para poder chegar na pontuação. Esse é o trabalho que se faz para quem vai fazer nível superior naquilo que se chama de gramática aplicada. Primeiro tem que ver seu erro, para depois trabalhar o seu erro especificamente. Então, o que eu tenho prontinho para você? O Clube Português em Foco. O Clube Português em Foco, você paga o preço de um sanduíche por mês e tem acesso a toda a parte teórica da redação, mas toda a parafernália da gramática, interpretação, compreensão, coesão, tá tudo que você precisa. 40 pontinhos vale a minha parte. Eu tenho isso por bem pouquinho, sanduíchezinho por mês, você vai pagar um sanduíchezinho e vai ter acesso a essa gama enorme de materiais, inclusive com uma apostila completinha, com todo o conteúdo de gramática, todo o conteúdo de língua portuguesa. Isso vai dar conta de 40 pontos, 40% da prova, 40 pontos em 100 da sua prova lá, que é o bloco 8. Para o bloco de ensino superior, a mesma coisa, você faz a assinatura, tem acesso a toda a parte de teórica de produção textual, toda a parte de gramática, mas aí a gente vai estudar pontualmente os seus erros. E mais, claro, aí o trabalho extra, que é o Classroom, que eu vou criar e você pode, se quiser, entrar no Classroom. E aí você vai fazer os temas de redação e mandar os temas para a gente poder corrigir e fazer a interação. Legal? Então são 2 trabalhos para fazer. Vou deixar aqui para você o meu WhatsApp, aqui na descrição do vídeo, e vou deixar também para você aqui o clube, quanto custa o clube, para você entrar, já se associar, já sair estudando o que você precisa estudar e interagir com o prof pelo WhatsApp, tirando as dúvidas, porque esse trabalho de gramática textual ele tem que ser próximo com o candidato. Beleza? Tamo junto aí então, galera. Fica dado o recado, passa adiante isso, passa esse vídeo pra galerinha aí também, dá uma força pro prof aí. De novo, dá um joinha aqui no nosso vídeo pra gente conseguir uma boa interação e catapultar, olha que belo verbo, né? Esse nosso canal aqui, e mande as suas dúvidas. Abraço aí, galera!